o novo governo Lula completa hoje uma semana no poder. E os primeiros dias foram marcados, como já dissemos, pela posse do presidente, posse de 37 ministros e uma série de revogações de decretos que foram assinados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL, que é o partido de Bolsonaro, cobra uma coerência de Lula. O PL agora torna-se a oposição, por isso fica com o olhar sempre muito apurado em cima daquilo que acontece no governo federal. Por isso a gente conversa agora com o deputado federal da sigla e vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Sanderson. Deputado, tudo bem? Bom dia, obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Bom dia, prazer é meu. Nós estamos nessa primeira semana do governo Lula, confesso, até estarrecidos com a preocupação em acomodar parceiros. Tem sido o foco, talvez, acomodação de pessoas no governo. Quando nós tínhamos lá atrás, no governo Bolsonaro, algo bem diferente. Mas estamos organizando uma oposição firme, forte, ética, ordeira, mas combativa para, a partir de 1º de fevereiro, com a bancada da Câmara mais à direita e o Senado também com importantes senadores que chegarão com pautas à direita, ter força e disposição para fazer o enfrentamento. Deputado, então a gente vai aqui aos pouquinhos, eu vou compartilhando com o senhor algumas perguntas e até reitero para quem está assistindo a gente que nós estamos agora entrevistando um parlamentar da oposição e daqui a pouco na programação aqui da CNN teremos também um parlamentar da posição para a gente poder ouvir sempre os dois lados. Bom, deputado Sanderson, vimos então a chegada dessa gestão Lula com 37 ministérios. No início da gestão de Bolsonaro, e o senhor lembra muitíssimo bem disso, havia essa tentativa de tentar enxugar o número de ministérios, para que tivesse o menor número possível. Inicialmente eram 15, a promessa de que ficaria em 15 e no fim da gestão esse número passou de 20, porque Bolsonaro, o ex-presidente, foi ali compreendendo que precisava abrir um pouquinho mais essas linhas de trabalho. Gostaria de ouvi-lo sobre essas escolhas do governo Lula e até que ponto a gente pode falar em excesso ou eficiência. Só o que nós não vamos ter aí, infelizmente, porque afinal de contas, eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, estamos todos dentro de um país e, ao contrário do governo, dos políticos do PT, que buscavam o caos, nós jamais vamos buscar o caos para o nosso país. Mas o fato é que só o que não haverá é eficiência. Nós, quando chegamos lá em 2019, isso era um comando do próprio presidente Bolsonaro, de sempre priorizar quadros técnicos. E aí nós ficamos aí 4 anos tendo esse norte de priorização de quadros técnicos, com 22 ministérios, depois 23 ministérios. Fechamos os 4 anos, os números estão aí, fechamos os 4 anos, mesmo com pandemia, com guerra, com equilíbrio fiscal, com a inflação contida, com o crescimento do emprego nos serviços públicos, segurança pública, economia, saúde pública, educação, infraestrutura, todos esses serviços públicos andando bem e dando resultado. Isso era um compromisso nosso. E conseguimos, então, fechar os 4 anos com esses compromissos todos mantidos. Agora, essa primeira semana do governo do PT, vimos aí, como eu disse, um objetivo único: acomodar parceiros, acomodar companheiros, inclusive com muita dificuldade, porque nós vimos agora, essa semana, uma deputada federal conhecida por Daniela do Vaguinho, que todo mundo conhece ela por Daniela do Vaguinho, lá na Câmara. Agora não é Daniela do Vaguinho, é Daniela Carneiro, porque o PT tem naquela história de serem hipócritas. Não pode chamar de Daniela do Vaguinho, porque Vaguinho é o marido dela, então tem que ser Daniela Carneiro, mesmo não sendo conhecida como Daniela Carneiro. Bem, essa senhora, envolvida com milícia, fortemente envolvida com milicianos no Rio de Janeiro, isso é algo notório. Aliás, o suplente dela é também alguém ligado
ao jogo do bicho no Rio de Janeiro, suplente que ingressaria na Câmara dos Deputados com a saída dela, tem ligação com o jogo do bicho. Então, essa hipocrisia toda que nós vamos assistir, infelizmente, né? 37 ministérios, dezenas de secretarias entregues a correligionários, a afiliados partidários, e isso, sinceramente, não tem como dar certo. Porque se tu com técnicos, com especialistas nos setores, nós já tivemos dificuldades, imagina com amadores, com improvisação, colocando ali pessoas que não têm qualificação técnica para conduzir uma pasta, seja da infraestrutura, da economia. O ministro da Economia não sabe nada de economia, né? Aí vimos o ministro da Justiça e Segurança Pública, que até agora, uma semana, e eu conheço a matéria, sou da Polícia Federal, o ministro da Justiça até agora, uma semana, não falou uma única vez combate ao tráfico de drogas, combate ao contrabando, enfrentamento ao crime organizado, combate à corrupção. Ele se preocupou em falar apenas de enfrentar manifestações que acontecem no Brasil inteiro. Inclusive, convocou a Força Nacional. Então, é um cenário desastroso que nós, na Câmara dos Deputados, enfrentaremos com força, com disposição, com organização. Já estamos muito bem organizados. Deputado? Só no PL são 100 deputados federais que estão dispostos a fazer uma oposição firme, forte e, sobretudo, republicana. Deputado, aproveitando que o senhor acabou de falar sobre oposição e de como devem ser esses próximos 4 anos, nós temos aí a bandeira do bolsonarismo, liderada evidentemente por Jair Bolsonaro, mas que tem estado silenciado, que não verbalizou o nome do presidente eleito, não participou da cerimônia de posse e foi para outro país porque optou não participar pela cerimônia de posse. De que maneira o senhor avalia que vão ser os próximos 4 anos e até que ponto o silêncio de Jair Bolsonaro e de não se posicionar como uma oposição de fato pode enfraquecer o movimento de agora? Ao contrário, o próprio presidente Bolsonaro falou nas poucas vezes que falou depois das eleições, que o nosso sonho nunca esteve tão vivo, né? Que país no mundo tem uma movimentação orgânica, voluntária, autônoma, como o Brasil está tendo? E isso aí não tem coordenação partidária, não tem coordenação política. O próprio presidente Bolsonaro fez questão de ficar silente, ficar quieto, para não dizerem, ele é que está motivando as manifestações Brasil afora. Não, nem o presidente Bolsonaro participou e tem participado, nem remotamente, nem os deputados federais. Nós temos procurado também não participar para não fazer essa associação. São manifestações autônomas, voluntárias, pacíficas, isso é importante registrar, pacíficas, não acontece só em Brasília. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, várias cidades aqui no Rio Grande do Sul, também com manifestações, todas elas pacíficas, não tem um único incidente acontecendo. Então, isso o senhor se refere, desculpe, com exceção do dia 12, por exemplo, em Brasília, que foram incendiados ônibus, veículos, tentativa isso é um de fato invasão à Polícia Federal, não, certo? Isso é um fato pontual que está sendo investigado pela Polícia Federal. E nós sempre falamos, os envolvidos, aqueles que praticaram vandalismo, devem ser punidos. Nós não concordamos com vandalismo, nós não concordamos com qualquer tipo de ataque à democracia, seja nas ruas cometendo vandalismo, sejam discursos contrários à democracia. O próprio presidente Bolsonaro sempre foi enfático nisso. Eu só jogo dentro das 4 linhas, nós só operamos subordinados às determinações da Constituição Federal, né? Então isso está muito claro para a nação brasileira, né? Agora, é importante registrar que democracia é essa que só permite manifestação de um lado. Nós temos manifestações nacionais de pessoas que não concordam, por exemplo, com alguém que foi condenado duplamente por corrupção estar no Palácio do Planalto, né? Isso quer dizer, mas as pessoas, isso é um ato antidemocrático. Não vejo como um ato democrático jamais. Isso é democracia. Isso é pura democracia. Ninguém é obrigado a aceitar o resultado de umas eleições. Mas o presidente está aí.
está aí, está nomeado, está empossado, já está no Palácio Planalto, tudo bem, mas nós não somos obrigados a aceitar, né? Isso não quer dizer que nós não estamos aí subordinados à Constituição e à democracia. É uma oposição, né? O PT, por exemplo, o PSOL, o próprio PDT, nunca aceitou Jair Bolsonaro. Eu não me lembro de alguma vez que algum deputado federal, algum senador do PT tenha ido a público aplaudir o presidente Bolsonaro, dizer, ele é o nosso presidente. Não, nunca fez. E isso faz parte da democracia, assim como nós nunca faremos de aplaudir Lula e dizer que ele é o nosso presidente. Não é, porque não confiamos. Então, esse é um cenário, na minha observação, agora de recomeço, de reorganização. O presidente Bolsonaro está de férias, né? Tirou uma folga lá nos Estados Unidos justamente para se afastar, para não dizerem que ele está incitando, ele preferiu sair do Brasil, né? Está com uma postura bastante comedida, e assim nós, a partir de 1º de fevereiro, com a Câmara dos Deputados bem à direita, porque nós temos aí 100 deputados federais eleitos pelo 99, eleitos pelo PL, mas vários deputados federais eleitos por outros partidos de direita que devem, a partir de 1º de fevereiro, começar seus posicionamentos bem à direita. E o Senado Federal são 16 senadores novos de direita, o que aponta por uma oposição que o PT não conhece. Lá, no primeiro mandato de Lula e no segundo, ele não tinha oposição. Agora ele terá uma oposição forte. Antes, e talvez havia aí aquele cenário, né, de um pacto social para que todo mundo, dentro do Congresso, Câmara e Senado, votassem favoravelmente, até com mensalão lá em 2004, então, favoravelmente ao PT. Hoje não tem mais, a oposição está disposta a fazer o enfrentamento e vai fazer um enfrentamento corajoso, sempre cumprindo os ditames constitucionais, mas voltado a defender nossas ideias e defender, sobretudo, o interesse público. Estaremos aqui acompanhando, então, esses próximos 4 anos, tanto o governo federal quanto o trabalho da oposição. Agradeço aqui mais uma vez, deputado, a gentileza de ter separado alguns minutos do seu dia para conversar com a gente, viu? Conversamos com o deputado federal e também líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Sanderson. Bom dia para o senhor, viu? Obrigado, bom dia.